Existe algo que pode estar influenciando a sua vida inteira, e você pode não ter percebido até hoje. Não é falta de esforço, não é falta de oportunidade, e também não é algo que alguém já tenha te explicado com clareza. Mas, se você prestar atenção, talvez comece a reconhecer alguns sinais, como sentir que está sempre tentando melhorar, mas as coisas não mudam tanto quanto poderiam, ou perceber que certas situações se repetem, mesmo quando você tenta fazer diferente, ou até aquela sensação de que as coisas poderiam ser mais leves, mas você não sabe exatamente o que mudar, como se a vida estivesse andando, mas não exatamente do jeito que poderia, como se sempre faltasse alguma coisa, mesmo quando está tudo ok. E aí a pessoa pensa que isso é só parte da vida, que é assim mesmo. Mas talvez nunca tenha parado para olhar com mais atenção. Bob Proctor dizia que a maioria das pessoas não vive exatamente como gostaria. Não porque não pode, mas porque nunca entendeu o que realmente está guiando a própria vida. E o mais curioso é que isso não está fora. Está na forma como você pensa, interpreta e reage todos os dias. E quando isso começa a fazer sentido, muita coisa muda. Por exemplo, duas pessoas passam pela mesma situação. Uma vê como problema, a outra vê como aprendizado. A situação é a mesma, mas o efeito é completamente diferente, e isso vai se repetindo todos os dias, sem perceber. A forma de pensar vai moldando a forma de viver. Grande parte das pessoas vive no automático, mas não percebe isso. Acorda, faz o que precisa fazer, resolve problemas, responde mensagens, segue o dia, e parece que está tudo sob controle. Mas se parar para observar, quantas dessas ações foram realmente escolhidas e quantas simplesmente aconteceram? Muita coisa é repetição, repetição de pensamentos, repetição de hábitos, repetição de reações. Depois de um tempo, algumas coisas começam a acontecer de forma tão repetida que passam a parecer normais. Por exemplo, alguém fala algo que incomoda, e a resposta vem na hora, sem pensar. Ou acontece um problema, e o primeiro pensamento já é negativo. Ou até quando algo dá errado, e automaticamente vem aquela sensação de novo isso. Nada disso é planejado, acontece sozinho, e com o tempo, isso vira padrão. Bob Proctor chamava isso de condicionamento. Mas na prática é simples de entender. É quando a pessoa vive mais reagindo do que escolhendo. E o ponto importante não é julgar isso. É perceber. Bob Proctor explicava que grande parte da vida é guiada por padrões mentais, que vão sendo repetidos ao longo do tempo, mas não precisa entender isso de forma técnica. Na prática, é simples. Quando algo se repete muitas vezes, começa a parecer natural. E quando parece natural, raramente é questionado. E é exatamente por isso que muita gente vive do mesmo jeito por anos, mesmo querendo mudança. Porque enquanto tudo acontece no automático, a vida também segue no automático. Se alguém parar por um momento e observar a própria vida, vai perceber que algumas coisas se repetem, às vezes não exatamente iguais, mas muito parecidas. Situações que voltam, sentimentos que aparecem do mesmo jeito, decisões que seguem um padrão. Por exemplo, a pessoa quer melhorar a vida financeira, mas sempre que começa algo novo, desanima no meio do caminho. Ou decide que vai ter mais calma, mas em certas situações, reage do mesmo jeito de antes. Ou até fala que quer mudar de vida, mas continua fazendo as mesmas coisas no dia a dia. E isso gera uma dúvida silenciosa. Porque parece que eu tento, mas não muda tanto quanto eu queria. Na maioria das vezes, não é falta de vontade, é repetição. Repetição de ideias, de hábitos, de formas de pensar que já estão tão presentes, que passam despercebidas. Como quando alguém acredita sem nem perceber que as coisas são difíceis mesmo, ou isso não é para mim agora, ou sempre foi assim. Essas ideias não são analisadas, são aceitas, e aos poucos, começam a influenciar decisões, atitudes e resultados. Bob Proctor falava que quando um padrão não é observado, ele continua se repetindo. Mas quando começa a ser percebido, algo já muda, mesmo que aos poucos. Existe um ponto que muda muita coisa. Não é quando a pessoa faz algo diferente, é quando ela começa a observar. Observar o que pensa, observar como reage, observar o que sente em certas situações, sem tentar corrigir tudo de uma vez. Só perceber.
Por exemplo, antes, algo acontecia e a reação vinha automática. Agora, começa a surgir um pequeno espaço, um segundo, onde dá para notar: olha, eu sempre penso assim nessa situação. Ou, toda vez que isso acontece, eu reajo desse jeito. Parece algo simples, mas não é. Porque quando existe observação, deixa de ser automático. E quando deixa de ser automático, começa a existir escolha. Bob Proctor explicava que muitas pessoas vivem repetindo padrões, porque nunca param para observar o que está acontecendo dentro delas. E não é algo complicado. Pode começar de forma bem prática. Ao final do dia, lembrar de uma situação e se perguntar: como eu pensei ali? Como eu reagi? Eu faria igual de novo? E se for difícil lembrar, ou até organizar esses pensamentos, existe algo que pode ajudar muito: escrever. Colocar no papel o que aconteceu, como reagiu, o que passou pela cabeça naquele momento. Porque quando tudo fica só na mente, é fácil se perder. Mas quando você escreve, as coisas começam a se organizar. A escrita traz clareza, mostra padrões que antes passavam despercebidos e ajuda a enxergar com mais consciência o que está acontecendo. Às vezes, a pessoa só entende o que está vivendo quando vê aquilo fora da própria cabeça. E não precisa ser nada complexo. Pode ser algo simples como: hoje aconteceu isso, eu reagi assim, e isso me fez sentir assim. Só esse exercício já começa a mudar muita coisa, porque aquilo que é visto começa aos poucos a ser transformado. Em muitos momentos, as pessoas seguem a vida sem parar para definir o que realmente querem. Vão resolvendo o que aparece, aproveitando oportunidades que surgem, tomando decisões conforme a situação pede. E isso parece funcionar por um tempo. Mas existe um detalhe importante. Quando não existe clareza, qualquer caminho parece suficiente. E é aí que começa uma sensação estranha. A pessoa faz coisas, se movimenta, tenta melhorar, mas, no fundo, não sente direção. Por exemplo, começa algo novo, mas não sustenta, muda de ideia com frequência, ou sente que está sempre recomeçando. E isso não acontece por falta de capacidade. Muitas vezes, é simplesmente falta de definição, porque quando alguém não sabe exatamente o que quer, acaba vivendo mais reagindo do que escolhendo. E isso cansa, porque exige energia, mas não traz a sensação de avanço. Bob Proctor falava que clareza muda comportamento, porque quando existe um objetivo definido, as decisões ficam mais simples. Mas quando não existe, tudo vira dúvida. E talvez nunca tenham te ensinado isso de forma prática, mas pode começar de um jeito simples: parar por alguns minutos e se perguntar: o que eu realmente quero melhorar na minha vida agora? Não precisa ter todas as respostas, mas só essa pergunta já começa a organizar o pensamento e, aos poucos, a direção começa a aparecer. Existe um hábito que muitas vezes começa pequeno, mas vai se repetindo ao longo do dia. A reclamação. Reclamar do que não deu certo, do que poderia ter sido melhor, do que está faltando. E isso parece normal. Todo mundo faz em algum nível. Mas quando isso começa a acontecer com frequência, algo importante passa despercebido. A forma como a pessoa enxerga a própria vida vai sendo moldada por isso. Por exemplo, acontece algo simples, e o foco vai direto para o que deu errado. Um plano não sai como esperado, e o pensamento já vai para o lado negativo. O dia tem coisas boas, mas a atenção fica no que incomodou. E com o tempo, isso se torna automático. Não porque a pessoa quer, mas porque se acostumou a pensar assim. E se isso que você está ouvindo aqui, de alguma forma fez sentido para você, talvez não seja por acaso você ainda estar nesse vídeo, porque muitas vezes, quando algo começa a fazer sentido por dentro, é justamente o momento em que a pessoa está mais pronta para olhar de um jeito diferente. E, às vezes, uma única percepção no momento certo já muda a forma de enxergar muita coisa. Então, se você quiser continuar tendo esse tipo de reflexão, pode deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas e também faz com que você receba mais vídeos assim, que não são só para assistir, mas para começar a observar a própria vida de um jeito diferente. E o que vem a seguir pode te trazer uma clareza ainda maior sobre isso. Bob Proctor explicava que aquilo que a mente foca tende a se repetir.
não como algo mágico, mas porque o foco direciona a atenção, e a atenção influencia as decisões, e isso pode ser observado de forma simples. Quando alguém começa a reclamar menos, não é que os problemas desaparecem, mas a forma de lidar com eles muda, e isso já faz diferença. Não significa ignorar o que está errado, mas talvez equilibrar o olhar, perceber o que pode ser feito, em vez de ficar preso apenas no que incomoda. E isso pode começar de forma prática, quando surgir uma reclamação, perceber. Só isso, sem precisar mudar tudo na hora. Mas começar a notar. Quantas vezes eu pensei assim hoje? Essa simples percepção já começa a mudar o padrão. Desde cedo, muita gente aprende a olhar para fora, para o que acontece, para o que os outros fazem, para as circunstâncias. E isso vai se tornando o padrão. Quando algo dá errado, a atenção vai direto para o motivo externo. Quando algo não acontece, a explicação vem de fora. E isso parece lógico, mas existe um detalhe. Quando o olhar fica sempre fora, a pessoa perde a referência do que está dentro. Por exemplo, alguém fala algo que incomoda, e o foco fica totalmente na outra pessoa, mas raramente se observa. Por que isso me afetou dessa forma? Ou quando algo não sai como esperado, o pensamento vai para a situação, mas dificilmente volta para como eu pensei ou agi ali. Não é sobre se culpar, é sobre ampliar a percepção. Bob Proctor explicava que a forma como cada pessoa interpreta o que acontece tem um impacto direto na forma como ela vive. E quando essa percepção muda, as respostas começam a mudar também. Não porque o mundo externo mudou, mas porque a forma de reagir mudou. E isso pode começar de um jeito simples. Em vez de olhar só para o que aconteceu, perguntar: o que isso mostrou sobre mim? Essa pergunta não pesa, mas abre consciência. E aos poucos, o foco começa a se equilibrar. Nem só fora, nem só dentro, mas com mais clareza. Existe uma diferença que muda tudo, mas nem sempre é explicada com clareza. A diferença entre culpa e responsabilidade. Culpa faz a pessoa se sentir presa. Responsabilidade faz a pessoa se movimentar. Quando algo não sai como esperado, é comum pensar: isso aconteceu por causa disso, ou daquela pessoa, ou daquela situação. E muitas vezes, isso faz sentido, mas existe um outro olhar, que começa a abrir possibilidades. Não é sobre negar o que aconteceu, é sobre perceber. Dentro disso, o que está ao meu alcance mudar. Por exemplo, uma situação não sai como planejado. Em vez de ficar só no que deu errado, a pessoa começa a observar: o que eu posso ajustar na próxima vez? Ou alguém fala algo que incomoda, em vez de carregar aquilo o dia inteiro, começa a surgir a pergunta: eu preciso reagir da mesma forma sempre? Esse tipo de reflexão muda a posição da pessoa. Ela deixa de ser apenas alguém que reage ao que acontece e começa a ter mais escolha. Bob Proctor falava que quando a forma de pensar muda, as ações mudam, e com o tempo, os resultados também. E isso não acontece de uma vez, mas começa com pequenas decisões, pequenas mudanças na forma de responder. E isso já é suficiente para começar a sair do automático. Em algum momento, muitas pessoas começam a buscar algo que nem sempre sabem explicar direito, uma sensação de estar melhor, mais leve, mais tranquila com a própria vida, e aí começam a associar isso a coisas externas. Quando eu tiver mais dinheiro, quando resolver tal situação, quando as coisas se organizarem, aí sim eu vou me sentir bem, e isso até parece fazer sentido. Só que existe um detalhe importante: mesmo quando algumas dessas coisas acontecem, a sensação não dura tanto quanto parecia que duraria. A pessoa melhora por um tempo, mas depois volta para o mesmo estado de antes, e isso gera um ciclo, sempre buscando algo fora, para tentar sentir algo dentro, até que, em algum momento, surge uma dúvida diferente: e se não for isso? E se não estiver lá fora? Bob Proctor falava que muitas pessoas tentam mudar os resultados, sem perceber que a forma de se sentir não depende só do que acontece, e isso não significa que conquistas não importam. Mas talvez não sejam a única fonte, porque aos poucos, algumas pessoas começam a perceber algo simples. Existem momentos de tranquilidade, mesmo sem tudo resolvido. Existem momentos de leveza, mesmo com problemas acontecendo. E isso muda a forma de enxergar, porque abre uma possibilidade nova. Talvez a sensação que você busca não precise depender totalmente do que está fora. E a partir dessa percepção, algo começa a mudar no dia a dia. Situações continuam acontecendo, pessoas continuam falando coisas, problemas continuam existindo, mas a forma de sentir começa a mudar. Antes,
Qualquer coisa tirava do eixo, um comentário, um imprevisto, um dia difícil. Já era suficiente para mudar totalmente o estado emocional. Agora, aos poucos, isso começa a ficar diferente. Não porque a vida ficou perfeita, mas porque a forma de reagir mudou. Por exemplo, alguém fala algo que antes incomodaria muito, mas agora passa mais rápido. Um problema aparece, mas não domina o dia inteiro como antes. E isso não é indiferença, é equilíbrio. É perceber que nem tudo precisa ter o mesmo peso, e que nem toda situação precisa definir como você vai se sentir. Bob Proctor falava que não são os acontecimentos que controlam a vida, mas a forma como cada pessoa responde a eles. E quando essa resposta muda, a experiência de vida muda junto. Existe algo muito simples, mas que quase ninguém pratica de verdade: estar no momento presente. Não como um conceito difícil, mas como algo prático, porque na maior parte do tempo, a mente está ocupada com o que já aconteceu, ou com o que ainda pode acontecer, relembrando situações, revivendo conversas, ou imaginando problemas que nem chegaram. E isso cansa, porque a pessoa está vivendo o agora, mas a mente está em outro lugar, e aos poucos, isso vai tirando a leveza do dia. Mas quando a atenção volta para o presente, algo muda. Por exemplo, prestar atenção no que está fazendo agora, comer sem estar pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo, ou simplesmente parar por alguns segundos e respirar com atenção. Parece simples, mas faz diferença. Eckhart Tolle fala muito sobre isso, que a maior parte do sofrimento vem de estar preso no passado, ou ansioso pelo futuro. E quando a atenção volta para o agora, a mente desacelera, e o corpo acompanha. Não resolve tudo, mas já traz mais clareza, mais presença e mais leveza. E isso pode começar em pequenos momentos, sem pressão, só percebendo quando a mente se perde e trazendo de volta. Talvez tudo isso pareça simples, e realmente é, mas isso não significa que não seja poderoso, porque a maioria das mudanças grandes começa de forma pequena. Perceber um pensamento, notar uma reação, escolher responder diferente em uma situação. Nada disso parece grandioso no momento, mas com o tempo, vai criando um novo padrão, um novo jeito de pensar, um novo jeito de agir, um novo jeito de viver. Bob Proctor sempre reforçava que a mudança não acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora. E isso não exige perfeição, exige consistência. Pequenos ajustes, feitos com consciência, e aos poucos, sem precisar forçar, a forma de viver começa a mudar. Não porque tudo ficou perfeito, mas porque a forma de enxergar ficou diferente. As mesmas situações passam a ter outro significado, os mesmos desafios são enfrentados de outra forma, e aquilo que antes parecia pesado começa a ficar mais leve. Porque agora existe mais consciência, mais presença, mais escolha e menos reação automática. Talvez você não precise mudar tudo de uma vez, nem ter todas as respostas agora, mas talvez possa começar com algo simples, observar mais, reagir um pouco menos no automático e prestar mais atenção no que acontece dentro de você. Porque muitas vezes, não é a vida que precisa mudar primeiro, é a forma como ela está sendo vivida. E quando isso muda, a vida começa a responder de um jeito diferente. E se esse tipo de conteúdo fez sentido para você, vale a pena continuar por perto, se inscrever no canal, acompanhar os próximos vídeos. Porque esse é o tipo de conteúdo que, aos poucos, vai trazendo clareza sobre coisas que ninguém costuma explicar. E às vezes, uma nova forma de enxergar já é o começo de uma vida diferente.